Você pode voltar, mudar a palavra e criar outra frase. Você está falando, não está escrevendo. Isso eu percebo muito, tá? Muitas pessoas, na verdade a maioria delas, tem a expectativa irreal de achar que a língua falada é igual à língua escrita. Se você pegar essa aula desde o começo, você vai ver uma série de sentenças. Você, você vai ver uma série de sentenças que eu falei, mas eu parei no meio, troquei uma palavra, falei outra, uma série de sentenças que eu comecei e não terminei, porque na hora eu vi que tinha uma outra que era melhor, palavras que eu troquei no meio. Se quiser fazer o teste, é só voltar. Eu não vi ainda, né? Mas eu tenho certeza que você vai encontrar. Por quê? É língua falada. E língua falada é assim. A gente para, a gente cria, troca, porque a gente está criando o discurso no momento da fala. O teu cérebro está cruzando várias informações ao mesmo tempo. Então isso é natural que aconteça. Então você ter a expectativa de que você vai falar tudo certinho, igual você está lendo, igual naqueles, né, naqueles modelos de diálogo, no qual a pessoa fala a frase certinho, não para, isso é irreal. Isso não é um vocabulário, isso daí não é língua real, né? Não é a língua falada, é uma língua escrita, que apenas foi adaptada. Então esquece isso. E eu vou dar um exemplo aqui, que é uma frase do Robert Downey Jr., né, o Homem de Ferro, que no final é a mesma coisa. Ele está no programa com o Chris Evans, que é o Capitão América, no programa de entrevista do Jimmy. E o Robert Downey Jr. fala uma frase pro Chris Evans. E olha a frase que ele falou. I saw a wild amount of action that you performed. Isso aqui é basicamente, eu vi, tá, uma grande variedade de cenas de ação que você fez. Agora, olha o seguinte. I saw. Esse tempo verbal não existe, tá? Isso não existe. Mas você deve estar se perguntando, quer dizer que o Robert Downey Jr. cometeu um erro de gramática? Porque se não existe, ele criou esse tempo aí na hora? Não, na verdade não cometeu erro nenhum de gramática. Olha só, vamos entender primeiro quais são esses tempos. Ele poderia ter falado, se fosse uma frase, se fosse um discurso, tá? Transcrito, que seria certinho. I saw a wild amount of action that you performed. Isso aqui seria o simple past, tá? Eu vi. Beleza. Isso aqui, I've seen. A mesma coisa, também se traduz por eu vi. Esses dois tempos no português se traduz da mesma forma, a gente não tem a diferença que eles têm. Numa outra aula eu vou explicar essa diferença, vou trabalhar com vocês aqui de maneira bem legal, mas agora vamos focar nisso daqui. A tradução é a mesma, mas percebe que esses tempos têm estruturas diferentes. Aí você fala, ué, mas ele falou olha só, isso não existe? Pois é, mas sabe o que aconteceu? Ele estava construindo a sentença enquanto ele estava falando. Então, no primeiro momento, o que foi que ele quis falar? Ele quis usar a estrutura do present perfect. I've, só que no meio da hora ele... não, sabia? Eu acho que o simple past passa melhor a minha ideia. E ele colocou o só. Então, não foi erro gramatical. Ele estava apenas construindo a sentença enquanto ele estava falando, o que é muito natural. A gente faz isso o tempo inteiro em português. Então, saber disso, eu acho que vai fazer você ver que existem várias crenças que você tem na sua cabeça com respeito a como você deveria falar inglês, e você vai começar a perceber como você pode falar inglês de maneira criativa, para poder ampliar a sua capacidade de comunicação. E você vai perceber que você tem muito mais liberdade que você achava que você tinha. Olha só que legal. Quer dizer que o Robert Downey Jr. cometeu um erro? É óbvio que não, né? É apenas o discurso falado, a língua falada.